Olá, meus queridos, tudo bem? Tô aqui de volta, como eu prometi, para mostrar para vocês os livros que eu comprei esse mês por conta das visitas de vários amigos aí do universo dos livros que vieram para São Paulo. Eu fui com alguns deles visitar o sebo que eu gosto muito aqui em São Paulo, que é o Sebo do Messias, que fica atrás da Catedral da Sé. É um sebo gigante que tem muita coisa mesmo. São 2 ou 3 andares, não me recordo bem, acho que são 3 andares, né? Com muita coisa bacana. Sebo, inclusive eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como eu compro em sebo, ou como eu comprava, porque eu tenho ido muito pouco, porque realmente cada vez que eu vou eu trago no mínimo 10 livros. Dessa vez eu consegui reduzir para 7. Achei que foi um número razoável, mas eu tirei muita coisa da pilha, porque se deixasse eu ia trazer mais, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito apaixonada por sebo, eu gosto dessa ideia da caça do livro, da procura pelo livro que não está mais no mercado e aquela coisa de encontrar a satisfação de você poder resgatar um livro, reciclar um material que estava parado e que ia até futuramente virar papel para reciclagem, né? E a gente poder fazer uma nova leitura de um livro, eu acho uma coisa muito simbólica. Eu acredito, sinceramente, que esse exercício ele não passa só pela questão da reciclagem, né? Do aproveitamento de um material de segunda mão, não só com relação aos livros, mas a tudo. Eu acho que é um movimento que vai muito além disso. Pra gente é muito importante a reciclagem, pra gente essa coisa do reaproveitamento, da desconexão um pouco do consumo desenfreado por coisas novas, é sempre importante. Não que não aconteça também um exercício do consumo exagerado em sebo, como eu falei da minha própria história, mas é diferente, tem um processo um pouco diferente, a começar pelo valor, né, que a gente gasta muito menos em sebo. Esses livros que eu vou mostrar pra vocês, acho que o mais caro que eu paguei aqui foi R$20 em um deles, o restante tudo foi entre 10 e 13 reais, quer dizer, são valores bem interessantes. Mas eu sei que muita gente não tem acesso a sebo, ou quando tem, os preços não são tão bacanas assim. Então é uma questão de você procurar mesmo, criar uma relação, um elo com algum lugar onde tenha livro usado e começar a experimentar esse movimento que eu falei. Que eu acho que ele é muito significativo pra gente como um todo, né? Não só nessa questão de ter livros, de poder ler livros, de ter uma biblioteca, não só isso. Mas eu acho que a reciclagem, ela mostra e coloca a gente num lugar de experimentar novas possibilidades, sair um pouco do jeito mais fácil, procurar de outras maneiras conhecer outros mundos, outras perspectivas também, né? E eu vou até mostrar um pouco sobre isso para aprofundar um pouco mais essa questão, porque assim, eu descobri, por exemplo, esse ano, com o livro mais interessante que eu li em 2018, que eu vou trazer aqui para vocês, era uma edição da década de 70. E uma edição muito gostosa para a gente ler, né? Os livros naquela época eles tinham uma costura muito especial, então eles abriam 180 graus, tinha um conforto na hora da leitura, não solta folha, enfim, eles tinham um cuidado que hoje não tem mais, e eu descobri isso lendo um livro muito antigo, reciclado, que se transformou no melhor livro de 2018 para mim, mas depois eu volto falando isso. E isso já me levantou uma possibilidade de começar a procurar por essas edições mais antigas de literatura nacional, principalmente, que eu acho que vale a pena, né? Até porque tem muita coisa que não foi editada, depois a gente ficou sem. Mas eu vou entrar mais nessa história, já vou mostrar pra vocês aqui o que eu trouxe pensando nisso. Bom, eu vou começar mostrando aqui, se eu não me engano, essa foi a primeira edição, a primeira reimpressão, tá dizendo aqui, da Companhia das Letras, de Pedro Juan Gutierrez. Trilogia Suja de Havana, é isso? É isso mesmo, tá ao contrário aqui pra mim, tá difícil pra ler. Trilogia Suja de Havana, esse é um clássico do Gutierrez, né? Muita gente fala desse livro. Denise Mercedes uma vez elogiou demais esse livro, eu fiquei com muita vontade, mas ele é sempre um livro caro. Então eu sempre procurei em sebo, mas eu queria uma edição bacana. Essa tá meio amarelada, algumas folhinhas estão manchadas, mas a edição tá inteira, então eu fiquei super contente de trazer pra casa. E lerei em breve, tá? Eu tô com muita vontade esse ano de 2019. Daqui a pouco eu vou começar a subir os vídeos onde eu vou falar dessas minhas tentativas, pelo menos, de fazer projetos aí para eu poder expandir um pouco mais de literatura latino-americana também, tá? Até porque em 2018 eu li muita coisa que saiu do contexto e eu fiquei muito contente com isso.
Uma indicação do Felipe Ernesto, que me deu um livro do Rubem Fonseca, como vocês viram no outro vídeo que eu fiz. E eu fiquei com muita vontade de ler mais alguma coisa e eu trouxe esse aqui, que é também da Companhia das Letras, capa dura, uma edição tá impecável, chama Diário de um Fecenino. Quem conhece Rubem Fonseca sabe que ele trabalha muito com a questão do grotesco, né? Daquela narrativa mais dura, mais seca, cruel mesmo, exposta ao máximo, assim, violenta por vezes. Eu não conheço, preciso dizer que eu não conheço, como poderia, como gostaria, mas agora eu vou reparar isso. Essa edição ela veio toda rasurada. Eu vim descobrir isso aqui em casa, já com o Felipe Ernesto, olhando a edição, que a pessoa que leu anteriormente fez muitas anotações, mas eu já não estou mais tão implicante com isso como eu estava antigamente. Eu tive uma outra experiência, uma outra vivência que foi muito interessante e isso me mudou muito a maneira como eu encarava essa coisa das rasuras, das marcas, das anotações. Inclusive eu comecei também a fazer muitas anotações nos livros. Então eu fiquei até contente. Tá vendo como nada como o tempo e a experiência para fazer a gente revisitar as coisas. E isso são processos que só existem em sebo. Quando você traz o livro de sebo ou quando você pega emprestado de um amigo, que você vai ter lá as anotações, as rasuras, né? Eu fiquei muito contente com isso, porque foi uma coisa que sempre eu tive muita dificuldade. Porque eu sempre utilizei muito livro de biblioteca, né? Então a gente não pode fazer rasura, a gente não pode anotar, eu tinha que fazer tudo à parte. Então quando eu comecei a comprar os meus livros, eu tinha muita dificuldade. Se amassasse uma folhinha, se caísse uma página, eu já ficava surtada com aquilo. Então foi um exercício muito bom, né? Eu devo um pouco disso a Cervantes também, da leitura do Dom Quixote, que me fez arejar em relação a isso e relaxar um pouco, sabe? Tirar um pouquinho o livro daquele lugar onde ele estava. Ainda tem algumas dificuldades, tá? Eu não consigo destruir o livro ainda, né? Daquele jeito assim de dobrar, amassar, mas eu acho que isso com o tempo também vai se transformando. Outro livro que eu trouxe também por conta da edição, olha só, vocês estão vendo que ela tá toda amarelada, né? Mas ela não tem nenhuma folha solta e olha só, isso aqui, gente, é uma delícia. Você poder virar o livro e ler ele com esse conforto aqui, sem você precisar ficar com aquele livro todo espremido, todo achatado assim na sua mão, é maravilhoso. Por isso que eu trouxe essa edição de Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado, que era da Martins Fontes, né? Uma edição que tá bem velhinha, tá bem velhinha mesmo. Mas ela tem umas ilustrações muito bonitas que ainda não descobri de quem é, eu vou falar, né, porque eu ler. Eu tô com muita vontade de ler Jorge. Quem sabe, quem me conhece aí e acompanha há um tempo maior o canal, sabe que eu tenho uma grande dificuldade com Jorge Amado. Eu não consigo simpatizar com os livros do Jorge. Eu acho que o único que eu li, que eu gostei muito, foi Gabriela, Cravo e Canela. E esse aqui eu acho que ele vai numa mesma vertente. Tem algumas questões com o Jorge que eu não consigo engolir, que não passa pra mim. Mas eu tô vendo tanta gente falar e tanta gente comentar, eu quero dar uma nova chance também pra de repente criar uma relação diferente, né? Acho que tanta coisa muda, né? Por que a gente não pode mudar isso também? Então, mas eu queria que fosse uma edição assim, bacana, gostosa. Eu sei que tem as edições novas, que estão lindas, mas essa aqui eu acho que eu paguei o quê? R$10. Vai me servir muito, né? Pelo menos até para experimentar isso. Vai que de repente eu não gosto, né? Então, acho que é um exercício bacana. Outro livro que eu trouxe, que tá novinho, quer dizer, novinho é maneira de dizer, tá, gente? Não tá novinho porque senão não estaria no sebo, mas vocês entendem, né? A Instrução dos Amantes, da Inês Pedrosa. Eu tenho uma coleção com todos os livros da Inês Pedrosa, tava faltando esse, agora eu tenho. Eu gosto muito dessa escritora portuguesa. Preciso reler alguns livros dela que faz muito tempo que eu li. E esse aqui acho que vai acabar me despertando essa atenção. É um romance esse daqui, então por isso que eu gosto, eu fiquei interessada. Eu gosto muito do ritmo da narrativa da Inês, da maneira como ela envolve. Eu sei que não são todos os livros dela que são bons, mas enfim. Eu quero voltar a reler um pouco mais de Inês Pedrosa. Outra escritora que eu gosto muito, e que eu estava há muito tempo atrás desse livro, é a Carola Saavedra, acho que é Saavedra que fala, né? Flores Azuis. Esse livro, inclusive, ele tá bem sujo, ele tá precisando de uma faxina geral, mas eu vou deixar para limpá-lo na hora que ele for entrar na minha estante. A Carola, eu já li um outro livro dela, O Inventário das Coisas Ausentes, é isso? Eu acho que é. Gostei muito, adorei aquele livro. E eu tava procurando uma oportunidade de comprar esse Flores Azuis por um preço
bacana, assim, também, sabe? Eu sei que esse é um dos livros mais elogiados da Carola, então eu também estava interessada em ler, mas eu tô realmente experimentando algumas coisas, se valer muito a pena, aí de repente eu posso comprar uma edição nova, mas essa tá inteirinha, ela só tá um pouco suja. Ela tá precisando de uma higiene. Eu sei que vai ter muita gente que vai perguntar. Eu costumo usar álcool diluído com água. Eu sei que tem gente que limpa com vinagre, eu não gosto muito do cheiro do vinagre, então eu diluo um pouquinho de álcool com água e passo um pano úmido num dia de sol para deixar depois na janela. Normalmente é o bastante para higienizar a capa. E as laterais, eu pesquisei muito sobre isso, né, para limpar, para tirar esse pó ou essas manchas do tempo. A lixa ainda é a melhor opção. Não é uma coisa que me incomoda, então eu deixo nos livros. Eu limpo só a capa, a parte interna e externa, e principalmente na hora que eu vou ler, minhas estantes são abertas, então acaba pegando muito pó. Mas esses eu tenho tentado limpar antes de guardar, para dar uma observada também se não tem cupim, se não tem nenhum tipo de bichinho, se não tem nada. Se tiver, a gente não coloca dentro da estante, né? Sebo tem isso, a gente precisa ter esse cuidado. Mas é interessante também a gente fazer isso com os nossos livros que estão guardados de vez em quando. Então, outro livro que eu encontrei que eu fiquei muito feliz é esse livro aqui do José Luandino Vieira, Luanda. Eu tento comprar toda vez que eu encontro livros do Luandino, porque não é fácil encontrar. Eu sei que tem na Amazon, eu sei que tem no estante virtual, mas eu não gosto de entrar na internet, eu gosto dessa coisa da caça, da procura. Então sempre que eu encontro, eu compro. Esse daqui era um livro que estava faltando na minha estante e eu fiquei radiante quando eu encontrei lá, que a edição tá toda novinha, ela tá toda bonitinha. Esse é um livro de 2004, eu não sei se teve reedição, mas é um livro super interessante, onde o Luandino vai contar 3 histórias diferentes aqui sobre Luanda. E eu gosto muito. Eu tenho uma grande amiga minha, aliás faz muito tempo que a gente não se fala, que ela estudou literatura africana na USP aqui, e eu me lembro com muito carinho dela falando do Luandino na época em que ela estava cursando a universidade, fazendo os estudos, e depois daquilo eu comecei a ler devagarinho algumas coisas que ela mesma me emprestou, e devagarinho também eu fui montando uma pequena biblioteca aqui, então eu fico muito feliz quando eu encontro alguma coisa que eu não li, que eu não tinha e que eu vou poder desfrutar, né? Que é uma delícia. E finalmente, por último, mas não menos importante, como a gente gosta de lembrar sempre, levantando já uma questão polêmica. Nossa, eu fazendo polêmica é um negócio difícil, né? Não sai de jeito nenhum. Mas assim, eu trouxe essa edição dos Sertões, o Euclides da Cunha, para casa, principalmente porque é uma edição da década de 50. E aí vocês vão ver, ela tá cheia de marcas do tempo aqui, gente. Ela é uma edição de capa de couro, toda velhinha, tá? Ó, toda velhinha, isso porque eu limpei muito ela já, mas ela ainda vai passar por um outro processo de higiene que eu ainda vou fazer. Eu comprei essa edição, ela não foi tão barata assim, ela custou R$20, mas justamente por quê? Essas edições antigas, elas são costuradas à mão, e inclusive o antigo dono tinha uma paixão imensa pelo Euclides da Cunha, porque acho que ele juntou recortes de jornal aqui dentro do livro. Então assim, é uma edição antiga, toda costurada à mão, as folhas são enceradas, é um material delicioso pra gente ler, e tem ilustrações incríveis dentro dessa edição. Eu fiquei muito encantada com isso. Agora, por que eu ia falar que eu ia levantar polêmica? Porque eu, particularmente, eu não gostei da escolha da Flip desse ano. Eu tenho uma questão, eu não sei se é um pouco fruto da minha geração, de ter uma certa trava, um certo bloqueio com o Euclides da Cunha, por uma série de fatores, tá? Que não entram muito até na questão literária. Mas eu sempre tive uma coisa assim que eu também quero vencer, assim como eu estava falando do Jorge Amado. Eu acho que a vantagem para nós leitores é que a gente tem essa opção, né, de poder voltar de vez em quando e fazer esse estudo e tal, enfim. Eu não fiquei feliz com a escolha da Flip, eu gostaria que fosse novamente uma escritora e que a gente pudesse trazer, ou de repente até um autor nacional, mas que tivesse um impacto diferente que o Euclides da Cunha vai ter, mas enfim. Eu resolvi comprar essa edição, até porque eu encontrei, eu achei que era uma oportunidade e eu pretendo dar uma cotejada assim, de vez em quando. Não sei se eu vou ler, tá? Não sei. Talvez eu pule direto pra parte 3, é a parte 3 que é a mais fácil? Acho que é, né? Talvez eu pule, não sei. Mas se me der vontade,
De ir a Flip e de ler Os Sertões, eu já tenho aqui. Também, se não der, depois eu passo adiante. É o tipo de livro que eu não seguro na estante. Se realmente é alguma coisa que não bate comigo, não funciona, eu me desfaço sem problema. Mas eu não ia deixar essa edição tão especial que veio cheia de recortes da época. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer a leitura, se eu fizer, eu mostro com mais detalhes a edição, viu? Porque esse vídeo já ficou super longo e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham repensado, principalmente as pessoas que me passam mensagens do tipo que não gostam de sebo, que tem nojo de livro de sebo. Eu já recebi muita mensagem desse jeito. Que tem uma série de questões com reciclado. Eu acho que é sempre um momento pra gente repensar no quanto esse exercício pode ser benéfico pra gente em outras áreas da vida, não só nessa área literária, mas em outras áreas da vida, fazendo a gente repensar uma série de coisas, né? Eu acho importante, pra mim sempre é um prazer, pra mim eu sou uma caçadora de livros de sebo e faço isso em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu visito, em qualquer cidade, eu tô fazendo esse mesmo movimento. Mas é isso. Eu sei que acabou a Black Friday, vai ter um monte de vídeo aí de gente mostrando que chegou. E eu tô mostrando os meus velhinhos aqui, tá? Eu também tô participando de alguma forma disso. Num outro sentido, mas eu também tô aqui com a minha pilha. É isso, meus amores. Obrigada pela companhia. E daqui a pouco eu tô de volta falando mais um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li, viu? Um abraço, até mais!